Pessoal, vamos lá, vamos ver se eu consigo terminar de gravar esse restante da aula, ok? Bom, vamos lá. Eu parei no conhecimento científico, né? Já explicando para vocês sobre, muitas vezes, mas a dificuldade da investigação na sociologia é tão complicada para investigar os grupos que acaba sendo mais fácil recorrer à ordem individual ou psicológica para explicar certos fenômenos que acontecem os fenômenos sociais que acontecem. Tipo, exemplo, o desemprego. Existe porque as pessoas não querem trabalhar. Será que é isso? Por que existe o desemprego, né? Então, às vezes é mais fácil recorrer à ciência para entender um pouquinho sobre esse motivo, né? O motivo do desemprego. As pesquisas em ciências sociais diferem das realizadas pelas ciências naturais, pois essas podem repetir um experimento nas ciências sociais. É preciso levar em conta que não existe a possibilidade de repetição do evento. Então, não tem como fazer um experimento com os indivíduos, não é verdade? Então, esse experimento as ciências da natureza sim, mas as ciências sociais não tem como repetir um novo experimento. Agora, quanto à imaginação sociológica. A imaginação sociológica é um termo de autoria do sociólogo americano Charles. A imaginação, para ele, segundo ele, significa olhar para as coisas de uma maneira diferente daquela que estamos habituados na vida cotidiana. Mas sim, olharmos uma perspectiva mais vasta. Então, é sair do meu conforto, né, para tentar tirar o véu, descortinar, na verdade, o que está acontecendo. Por exemplo, a fome, o desemprego, a falta de moradia, o problema das escolas públicas, né, da educação, hoje da medicina. Como eu vou descortinar esse momento dos nossos, das pessoas da saúde, correndo risco como estão correndo, o porquê que está assim neste momento, né? Então a gente tem que sair um pouco do desconforto, né? Para a gente tentar entender e para entender, resolver a sociologia não resolve, mas ela faz com que a gente encontre um caminho para melhorar a situação. Para compreendermos os nossos problemas pessoais, temos que nos situar num determinado período, num certo quadro histórico e numa determinada realidade social. A capacidade que temos em associar todos esses elementos, relacionar com o comportamento de um indivíduo, né? Mills denomina de imaginação sociológica. Então, é para eu compreender o outro, a situação do quadro de um grupo social, para entender a realidade deles, eu tenho denominado então a imaginação sociológica. Eu saio de mim, do meu conforto, para tentar entender o desconforto do outro, na verdade. A imaginação sociológica é o exercício de abstração de nossas interpretações normais e dos valores com as quais julgamos a sociedade. É uma análise não só da trajetória individual, mas do contexto histórico e coletivo, estabelecendo relações entre um e outro. O objetivo dela é superar o conhecimento limitado de nossas vivências em sociedade. Então, a imaginação sociológica ela nos dá, né, esse meio, né, de abstrair tudo que está acontecendo no meio entre a sociedade, entre os contatos entre os grupos sociais, entre as instituições sociais, né? Ela abre o horizonte para nós, para entendermos um pouquinho sobre o que vem ocorrendo aí. Esse é o objetivo da imaginação sociológica. Agora, o surgimento da sociologia. Como surgiu a sociologia? Uma série de fatores modificou a economia, a política e a sociedade europeia como um todo. Essa série de fatores desencadeou uma nova organização social que precisava ser compreendida por meio de um método de análise social. São os principais fatores históricos que influenciaram o surgimento da sociologia. Quais foram os fatores históricos que influenciaram no surgimento da sociologia? Houve lá, não sei se vocês se recordam, né, como estou fazendo uma revisão, o renascimento da Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução Francesa, né? Lembram do comentário da outra aula?
O Renascimento, o renascentismo é o período de transição da Europa medieval para a Europa moderna. Saímos do feudalismo para a modernidade, que passa a valorizar mais a ciência e as artes, reconhecendo a distinção e a importância da razão e do conhecimento humano, além de separá-los os do conhecimento religioso. É a separação da crença, né, da ideia da Igreja Católica que nos passava, para entendermos um pouquinho sobre o homem como ser pensante, um homem que também tem capacidade de pensar e ter razão em seus conhecimentos. O surgimento do capitalismo e mercantilismo, que consiste na primeira fase do capitalismo moderno, desencadeou uma série de fatores que modificaram o cenário europeu. Um deles foi a expansão marítima e comercial, que possibilitou um desenvolvimento econômico mais complexo e a exploração das colônias situadas nas Américas, na África, na Índia e em parte da Ásia. Então, o homem na fase do feudalismo, o homem morava, né, era mais na área rural. Passou-se, então, o homem procurar um cenário, um lugar para viver em volta das colônias, né? Começou-se a exploração, então, das Américas. O iluminismo, uma nova concepção intelectual e política, surgiu com o iluminismo. As ideias de igualdade, de disseminação do conhecimento intelectual propagaram-se e trouxeram à humanidade o entendimento de que a evolução moral e social está diretamente ligada à evolução intelectual. Então, aí no iluminismo foi quando surgiu, né? O homem, foi a concepção de que o homem é um ser pensante, que ele tem como ter ideias próprias, fazer suas descobertas, separando o seu conhecimento da Igreja Católica da época. As grandes revoluções ocorridas no século XVIII foi de inspiração burguesa, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, foi uma revolução com a burguesia e não com as demais da sociedade. Essa última, inspirada por pensadores iluministas, trouxeram uma nova forma de se pensar no Estado e no governo, afastando o antigo regime e dando lugar ao republicanismo, o que alterou a lógica social e governamental. Isso fez com que as pessoas foram mudando o seu jeito, né, o seu entendimento na sociedade. Por isso, quem surgiu na época foi a sociologia para tentar entender como mudou o relacionamento do ser humano. Na Revolução Industrial, houve uma alteração na configuração populacional devido à Revolução Industrial. A Europa, até então sumariamente rural, observava uma explosão demográfica nas cidades devido à abertura de indústrias, principalmente na Inglaterra. Os grandes centros urbanos que surgiram repentinamente não tiveram estrutura para abrigar tantas pessoas e os pontos de trabalho também não era o suficiente para todos, o que desencadeou problemas sociais e sanitários, que deixaram como rastro doenças, fome, miséria, desigualdade social e alta taxa de criminalidade. Concomitantemente, como os fatores negativos, a Revolução Industrial promoveu uma série de benefícios ligados ao desenvolvimento tecnológico que promoveram um maior conhecimento técnico especializado e a capacidade de produção em larga escala. Então, voltando aqui, com a saída da população, né, que estava na zona rural, procurando a abertura das indústrias, procurando morar nas cidades, então houve um enxame de pessoas. A gente sabe que aconteceu isso no Brasil quando houve as grandes geadas, que começou-se então o homem procurar a cidade, porque o homem na zona rural não tinha como sobreviver, porque plantar ficaria um ano inteiro sem ter colheitas, né? Então isso, eu lembro bem dessa fase, que o homem procurou as cidades. Onde eles foram morar? Nas cidades, né? Foi aí que foram surgindo as grandes favelas, os grandes bairros, né? Das zonas mais afastadas das cidades. Eles procuravam residir perto das indústrias, porque pensavam que lá poderiam arrumar emprego, né? Então, os grandes centros ficaram
carregados. Imaginem o relacionamento, né? Como não deve ter alterado nessa fase do homem saindo da zona rural, indo para as grandes cidades nessa época. Diante de tantas mudanças que tornaram a vida nas cidades mais complexa, era necessário estabelecer uma forma de entender essa nova Europa, mais desenvolvida em certos aspectos e problemáticas em outros. Então, quando começou-se, então, as fábricas, a gente sabe que as crianças foram trabalhar, né? Isso vocês devem ter visto a história dentro da mão de obra, né? A criança por ter mão pequena, a mulher por ter mão pequena, ela era mais fácil ela entrar, ela mexer nos maquinários, né? Então, assim, houve uma mudança radical na vida da sociedade nesse momento. Aí o outro tópico que nós vimos também são o teológico, o metafísico e o positivo. Vamos ver o que são esses termos. É a teoria dos 3 estados de Auguste Comte, né? Que ele dividiu em três estados históricos a teoria dele, que é o teológico, que é o afastamento do pensamento da igreja, né? O metafísico e o positivo. Segundo Auguste Comte, ele foi considerado, ele era francês, né? Montpellier, considerado o pai do positivismo. Ele viveu a infância dele foi na era napoleônica. Ele dedicou seus estudos à filosofia positivista. Existiu na história 3 estados: o teológico, o outro metafísico e o positivo. O positivo representava o coroamento do progresso da humanidade. Distinguia as ciências em abstratas e concretas. Então, os 3 estados que ele dividiu: o teológico. O mundo era compreensível apenas pelas figuras de deuses e espíritos, visa um tipo de compreensão absoluta, acredita ter posse do conhecimento, confiança em poderes fundados na alteridade, né? Esse era o estado teológico, que é o factismo, politeísmo e monoteísmo. O metafísico desenvolve o estado teológico fundamentado na argumentação, concebe forças físicas, químicas e vitais para explicar o fenômeno substituindo as divindades. Então já é o afastamento, né, da teologia, afastamento da crença da igreja, entrando na parte física das ciências. Num segundo período, a metafísica reuniria todas as forças em uma só, que seria a natureza. O positivo caracteriza-se pela substituição da imaginação e da argumentação à observação. As proposições são baseadas em fatos particulares ou universais, abandona as causas dos fenômenos para estabelecer leis, as ciências investigam o real. Então aí o positivismo, nós vamos ver que foi uma ideia dele que acabou estando no nosso país. Então ele coloca aqui a ideia dele do positivismo, a lei dos 3 estados, né? O lema é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Aí foi que houve essa mudança da nossa bandeira, da bandeira imperial para a bandeira atual, né? No centro, eu acho que eu coloquei aqui os aspectos das influências do positivismo na nossa bandeira. Ordem e progresso remete aos princípios que Comte entendia como dominantes na sociedade humana. Tinha que ter ordem para que acontecesse o progresso. O princípio estático, a ordem ligada à manutenção da vida social, e o princípio dinâmico, progresso, relativo à evolução social e vinculado ao progresso científico e tecnológico, que também remete à lei dos 3 estágios. O positivismo exerceu influência no movimento republicano, nos círculos militares e na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Muitos dos ideais positivistas foram implantados para a Constituição Republicana em 1891, como a defesa do Estado laico. O que é a defesa do Estado laico? É
o direito à religião. O Estado não tem uma religião, não predomina uma religião, e sim a liberdade de escolha dentro da religião. Isso foi implantado em 1891 já, né? A antiga bandeira imperial foi reformulada mantendo o fundo verde. Nós estávamos olhando lá, o fundo verde e o losango, e substituindo os emblemas imperiais pela faixa branca com o lema Ordem e Progresso. Essa é uma referência direta à máxima de Comte de que o progresso é o desenvolvimento e o desenvolvimento da ordem. Mas nosso país está tão bagunçado que eu não sei se essa ordem e progresso não teria que mudar nessa faixa, né? Estamos em constante conflito. Bem, gente, agora terminando, graças a Deus consegui gravar, porque foi uma luta para gravar essa aula hoje. Vocês agora, como tarefa, vocês vão resolver atividades do caderno de atividades, da página 2 à página 10. Parece grande, mas é porque tem textos para vocês lerem e interpretarem. É mais texto, né, dentro desses assuntos para vocês resolverem as questões, ok? Então, será essa a tarefa para vocês fazerem dessa aula. No mais, obrigada. Não vou ter mais aula essa semana, né? Bom final de semana, bom feriado. Dia 1º é feriado, né? Bom descanso para vocês, que eu sei que estão tendo bastante aula aí online. E saudade de vocês. Fiquem bem. Beijo.